Há um livro que encerra a Bíblia com um mistério que atravessou os séculos, o Apocalipse de João, um texto enigmático repleto de visões assustadoras e profecias que ecoam até os dias de hoje. Mas o que realmente sabemos sobre esse livro? E mais importante, o que ele tem a ver com a nossa realidade atual? Será que tudo o que acreditamos e esperamos do Apocalipse é realmente o que ele nos prometeu? Ou existe algo mais profundo, oculto nas entrelinhas e nos textos que não chegaram até nós? Para entender o Apocalipse de João, é crucial lembrar que ele não é o único texto apocalíptico que existiu. Outros apocalipses, como o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Elias e o Apocalipse de Enoque, também circularam entre os primeiros cristãos, oferecendo visões alternativas sobre o fim dos tempos. No entanto, esses textos foram excluídos do cânon bíblico. Quem decidiu quais apocalipses deveriam ser preservados e quais deveriam ser esquecidos? E por quê? Será que essas omissões mudaram a maneira como compreendemos o Apocalipse e, por extensão, a nossa própria realidade? Os Apocalipses esquecidos e suas visões. Entre os textos apocalípticos que foram omitidos da Bíblia, o Apocalipse de Pedro é um dos mais significativos. Descoberto no final do século XIX, esse texto oferece uma visão detalhada do julgamento final, com descrições vívidas do paraíso e do inferno, diferente do Apocalipse de João, que é repleto de símbolos complexos e figuras alegóricas. O Apocalipse de Pedro é mais direto em suas descrições, pintando um quadro gráfico dos destinos eternos que aguardam os justos e os ímpios. Essa abordagem mais realista pode ter sido uma das razões pelas quais o texto foi excluído, já que não deixava espaço para as múltiplas interpretações que o Apocalipse de João permite. Outro texto importante é o Apocalipse de Elias. Pouco conhecido e raramente discutido, esse Apocalipse foi influente nos primeiros séculos do cristianismo, particularmente entre as comunidades cristãs do Oriente Médio. O Apocalipse de Elias apresenta uma série de visões proféticas que se concentram no surgimento do Anticristo e nos sinais que precederão o fim do mundo. O texto descreve eventos cósmicos e catástrofes naturais que prenunciarão a vinda do fim, temas que ecoam no Apocalipse de João, mas com uma ênfase diferente. A exclusão desse texto pode ter ocorrido porque sua visão apocalíptica competia diretamente com a autoridade do Apocalipse de João, criando um potencial conflito de interpretações entre as comunidades cristãs. Talvez o mais fascinante dos apocalipses esquecidos seja o Apocalipse de Enoque, que faz parte do livro de Enoque, uma coleção de escritos atribuídos ao patriarca Enoque. Esse Apocalipse é especialmente interessante porque explora a queda dos anjos e sua relação com a corrupção da humanidade, oferecendo uma narrativa rica em mitologia e cosmologia antiga. O Apocalipse de Enoque descreve o destino dos anjos caídos e dos gigantes nascidos de sua união com as filhas dos homens, temas que foram posteriormente desenvolvidos em tradições judaicas e cristãs, mas que foram em grande parte omitidos da Bíblia canônica. A razão pela qual o Apocalipse de Enoque foi excluído pode estar ligada à sua origem anterior ao cristianismo e ao seu enfoque em elementos mitológicos que poderiam ser vistos como incompatíveis com a doutrina cristã emergente. Esses apocalipses esquecidos nos mostram que havia uma rica diversidade de visões sobre o fim dos tempos nos primeiros séculos do cristianismo. A seleção do Apocalipse de João como o texto final da Bíblia foi um processo que envolveu considerações teológicas, políticas e culturais. Mas ao excluir outros apocalipses, a Igreja primitiva também excluiu outras perspectivas sobre a natureza do fim e do julgamento divino. Essas omissões nos deixam com a pergunta: e se nossa compreensão do Apocalipse estivesse incompleta? E se houvesse verdades ocultas nesses textos esquecidos que poderiam mudar nossa visão sobre o futuro, o presente e até mesmo sobre nós mesmos? A convicção cristã e o descuido com a terra.
Ao longo da história, muitos cristãos desenvolveram uma convicção profunda de que esta terra é apenas uma passagem, um caminho temporário até a verdadeira salvação. O Salvador voltará, dizem, e com ele virá um novo céu e uma nova terra, mas essa certeza inabalável de um futuro glorioso tem levado muitos a negligenciar o presente. A terra em que habitamos, o plano de vida que nos foi dado, muitas vezes são tratados com indiferença, como cuidar de algo que será destruído. No entanto, essa visão contrasta fortemente com ensinamentos bíblicos que nos chamam a valorizar e cuidar do que temos. Em Eclesiastes 3, 12, 13, somos lembrados de que não há nada melhor para o homem do que alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. E também que todo homem coma e beba e veja o bem de todo o seu trabalho, é um dom de Deus. Esse versículo nos chama a encontrar alegria e propósito no presente, valorizando o que nos foi dado, enquanto outros, como Gênesis 2,15, onde Deus coloca o homem no jardim do Éden para o cultivar e guardar, enfatizam nosso papel como cuidadores da terra. A contradição é clara, enquanto muitos se focam no que virá, desprezam o que já possuem. Em vez de viverem em harmonia com esses ensinamentos, muitos preferem ver o mundo como algo descartável, negligenciando a responsabilidade que temos de cuidar da criação divina. Será que era essa a mensagem do Apocalipse? Ou será que, em nossa ânsia por redenção, perdemos de vista a responsabilidade que temos aqui e agora? Além disso, o Apocalipse de João oferece imagens poderosas de destruição, como a queda da Babilônia e as pragas derramadas sobre a terra. Para alguns, essas imagens justificam o descaso com o mundo material, visto como algo condenado. No entanto, se voltarmos nossos olhos para passagens como Mateus 25, 14 e 30, a parábola dos talentos, vemos uma mensagem diferente. Nessa parábola, o servo que esconde seu talento em vez de multiplicá-lo é duramente repreendido. Isso nos lembra que não devemos negligenciar os dons e as responsabilidades que nos foram confiados, incluindo o cuidado com a criação. Ao desprezarmos a terra, estamos, de certa forma, enterrando o talento que nos foi dado. Divergências e contradições do Apocalipse. O Apocalipse de João não é um livro simples. Suas páginas estão cheias de imagens contraditórias, símbolos que têm sido interpretados de maneiras opostas ao longo dos séculos. Um livro de esperança para uns, de destruição para outros. As 7 igrejas, as trombetas, os selos, a besta. O que tudo isso realmente significa? E por que tantas vezes o Apocalipse parece se contradizer? Por exemplo, em Apocalipse 19, 11 e 21, Jesus é retratado como um guerreiro montado em um cavalo branco, liderando um exército celestial em batalha contra as forças do mal. Essa imagem contrasta fortemente com a figura pacífica de Jesus que encontramos nos evangelhos, que prega o amor e a não violência. Como reconciliamos essas duas visões? Ou, em Apocalipse 21, 1:4, onde vemos uma nova Jerusalém descendo do céu, simbolizando a renovação de todas as coisas, isso parece sugerir uma continuidade e transformação do mundo, em vez de sua destruição completa. No entanto, essa mensagem é frequentemente ofuscada pelas imagens mais vívidas de destruição e julgamento. As contradições se estendem ainda mais quando consideramos os apocalipses que foram excluídos do cânon. O Apocalipse de Pedro, por exemplo, oferece uma visão do inferno e do paraíso que difere consideravelmente das descrições em João. Já o Apocalipse de Enoque, popular entre os primeiros cristãos, explora a queda dos anjos e os segredos do céu e da terra, abordando temas que ficaram de fora do Apocalipse de João. A exclusão desses textos nos privou de uma visão mais ampla e multifacetada do fim dos tempos. Será que, ao limitarmos nossa compreensão ao Apocalipse de João, perdemos algo essencial sobre a mensagem que esses textos tentam transmitir? É possível que as contradições e as omissões no Apocalipse de João tenham sido resultado de disputas teológicas e políticas. A formação do cânon bíblico foi um processo complexo,
envolvendo debates sobre quais textos eram considerados inspirados e autoritativos. As decisões de incluir ou excluir certos escritos frequentemente refletiam não apenas considerações teológicas, mas também interesses políticos e sociais das comunidades cristãs em formação. Impacto dos apocalipses na sociedade moderna. A influência do Apocalipse de João e dos Apocalipses esquecidos não se limita ao passado. Suas visões ainda ressoam na sociedade moderna, moldando crenças e comportamentos. Em muitas culturas, as imagens apocalípticas são usadas para justificar atitudes e políticas, desde o ambientalismo até o militarismo. O medo do fim dos tempos pode levar a ações desesperadas e decisões que refletem mais a angústia do presente do que a realidade futura. Além disso, a maneira como interpretamos o Apocalipse pode ter um impacto significativo em nossa abordagem ao meio ambiente e às questões sociais. A ideia de que o mundo está destinado a ser destruído pode levar a um sentimento de desesperança ou de descaso, enquanto a visão de que há uma oportunidade para renovação e transformação pode inspirar um engajamento mais ativo na preservação e melhoria do mundo. Ao refletirmos sobre as diferentes visões apocalípticas, tanto as que estão no cânon quanto as que foram excluídas, podemos obter uma compreensão mais completa da complexidade do conceito de fim dos tempos. A diversidade de perspectivas oferece insights valiosos sobre nossas próprias crenças e sobre o papel que desempenhamos na moldagem do futuro. Conclusão: o Apocalipse de João, com sua rica tapeçaria de símbolos e visões, continua a cativar e desafiar os leitores. Mas ao explorar os textos que foram excluídos e considerar as contradições e interpretações variadas, começamos a ver um quadro mais complexo e intrigante do fim dos tempos. A exclusão de outros apocalipses e a maneira como interpretamos o Apocalipse de João tem profundas implicações para a nossa compreensão da espiritualidade e da responsabilidade que temos no presente. Será que, ao nos concentrarmos apenas no Apocalipse de João, perdemos uma parte essencial da mensagem que esses textos esquecidos poderiam ter revelado? E como as nossas crenças sobre o fim dos tempos moldam as nossas ações e decisões hoje? Essas são questões que desafiam não apenas nossa compreensão do passado, mas também nossa visão sobre o futuro. Enquanto continuamos a explorar e questionar as visões apocalípticas, podemos encontrar novas maneiras de compreender nossa própria existência e de nos engajar de forma mais consciente com o mundo ao nosso redor. O Apocalipse, em suas várias formas e interpretações, continua a ser um convite para refletir sobre o que significa viver e o que esperamos para o futuro. Vou ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar seu conhecimento e deixar seu like. Até o próximo episódio.